Olá, está entrando no ar o programa Expressão Nacional. O assunto de hoje do nosso debate é ciência e tecnologia. E é claro que não podemos deixar de falar no assunto que está despertando a atenção do país neste momento, a ida do primeiro brasileiro, o tenente-coronel Marcos Pontes, ao espaço. Um projeto que está custando ao Brasil 10 milhões de dólares, menos da metade do valor real, graças a um acordo fechado com o governo russo. O lançamento do nosso primeiro astronauta ao espaço é apenas a parte visível do que o Brasil tem feito nesta e em outras áreas. Para debater sobre ciência e tecnologia, o Expressão Nacional convidou o ministro de Ciência e Tecnologia, Sérgio Rezende, o deputado federal, integrante da Comissão de Ciência e Tecnologia, Comunicação e Informática, Júlio Semeghini, do PSDB de São Paulo. Do Salão Nobre participam o também deputado federal e membro da Comissão de Ciência e Tecnologia, Ariosto Holanda, do PSB do Ceará, e o presidente da Academia Brasileira de Ciências, Dr. Eduardo Moacir Krieger. Ministro, estamos com um astronauta no espaço. O que o Brasil ganha com isso? Boa noite. Boa noite. O Brasil ganha muitas coisas. A ida do astronauta, agora astronauta, Coronel Marcos Pontes, é uma missão chamada Missão Centenário, em comemoração aos 100 anos do primeiro voo de um brasileiro, voo sustentado foi Santos Dumont, que em 1906 voou lá no 14 bis. Ela, na verdade, está sendo planejada há uns 8 anos. O Brasil é um dos países que fez um acordo de participar do projeto da Estação Espacial Internacional, e desde que ele assinou os acordos correspondentes, foi então decidido que haveria um astronauta brasileiro. O Marcos Pontes passou muitos anos sendo treinado na NASA, até que há uns 3 anos atrás, já no governo do presidente Lula, concluímos que havia um atraso no programa da NASA por conta de acidentes que ocorreram com os ônibus espaciais, e nós começamos uma colaboração mais concreta com a Rússia. Então levantou-se a possibilidade do astronauta fazer o voo numa espaçonave russa e não americana como estava previsto anteriormente. Essa ida dele é apenas um componente de vários que compõem o Programa Espacial Brasileiro. Um componente que é pouco conhecido da população é o chamado Programa de Observação Terrestre, que é feito principalmente por um satélite construído num programa de colaboração entre o Brasil e a China, é o CIBES, o satélite sino-brasileiro, e que monitora, ele percorre a Terra, dá uma volta a cada 1h40 minutos, e ele fica tirando imagens da Terra, mandando aqui de volta, e nós então estamos, há 2 anos que o Ministério da Ciência e Tecnologia distribui gratuitamente para prefeituras, entidades diversas, imagens do nosso território. Distribuímos em 2 anos cerca de 200 mil imagens do nosso território. Esse então é o programa o componente mais ativo do Programa Espacial Brasileiro. Ele tem outros componentes, como o do lançamento do VLS, o veículo lançador de satélites, que sofreu um problema com aquele acidente que houve em Alcântara, mas nós estamos reconstruindo a plataforma de Alcântara. A ida do astronauta ela serve para 2 coisas basicamente. Primeiro, para dar visibilidade a esse programa espacial, que é um programa importante. O Brasil é um dos 15 países do mundo que tem um programa espacial completo. Agora, serve também, e é isso que até nos surpreendeu de certa maneira, para dar uma enorme visibilidade à questão da ciência, da tecnologia, para despertar nos jovens, meninos e meninas, o interesse pela ciência, o interesse pela aeronáutica, pela astronáutica, meninos se mobilizando para preparar experiências para que o astronauta realize no ambiente de microgravidade. Então, isso serviu, está servindo e vai continuar servindo para a popularização da ciência. Deputado Júlio Semeghini, nos fóruns de discussão na internet, há muita gente bastante encantada com essa possibilidade, com essa realidade de um astronauta brasileiro no espaço, dos experimentos, enfim, com essa visibilidade para a área de ciência e tecnologia, mas há também diversas críticas
e o foco principal é o seguinte: olha, temos muitas áreas carentes no país e talvez esse dinheiro fosse aplicado de uma forma mais coerente, mais correta, se essas áreas fossem atendidas. É fácil dizer quem está com a razão ou não é tão simples assim? Boa noite. Boa noite. Bom, primeiro, o Brasil tem necessidade de investimentos em muitas áreas, principalmente para corrigir um pouco da justiça, né, da injustiça social que nós criamos na história do Brasil. Mas, de forma nenhuma, tem nada a ver com esses 10 milhões de dólares que estão sendo investidos nesse programa. Acho que o ministro Sérgio Rezende colocou de maneira bastante abrangente, quer dizer, ninguém está fazendo nenhuma viagem para chamar atenção. Na verdade, essa viagem faz parte de um programa espacial brasileiro que tem muita pesquisa, muito investimento no país sendo feito. A Comissão de Ciência e Tecnologia tem participado fortemente desse programa já nos últimos 5, 6 anos, desde as horas mais difíceis em que faltou recurso, ao acidente muito sério que nós tivemos na base de Alcântara, enquanto nós estávamos tentando recuperar para que nós pudéssemos estar lançando nossos próprios satélites aqui ou fazendo parcerias com outros países. Então, na verdade, o Brasil ele precisa se inserir num contexto espacial e ele tem um programa bastante abrangente, como já foi dito aqui, e faz parte de uma maneira importante disso você também divulgar o que o Brasil está fazendo, dar visibilidade a isso, mas mais do que divulgar só, alertar realmente o brasileiro de que isso é importante, alertar as escolas, os professores, os alunos, para que a gente dê um pouco mais de atenção à ciência, mostrar que o Brasil é capaz. O Brasil hoje é referência na fabricação de aviões, de várias coisas de ponta, né? E na espacial nós estávamos trazendo algumas experiências amargas na nossa base de lançamento de satélite, de algumas que nós tínhamos tido. Mas é importante que o Brasil avance no projeto como um todo e os custos e benefícios disso serão, na verdade, muito maior para o país do que os 10 milhões de dólares que estão sendo discutidos. A gente não pode atrapalhar um projeto de investimento na ciência tão forte como era um programa espacial brasileiro e querer comparar se está faltando em alguma coisa ou não. O Brasil tem outras formas de suprir essa necessidade e não precisaria de forma nenhuma comprometer o voo do Marcos Pontes nessa nave espacial russa agora, porque é um ponto importante do projeto brasileiro. Pois é. Deputado Adelsto Holanda, dentro disso que o deputado Semeghini falou, da importância desse voo, da importância de levar adiante esse projeto, por que ainda assim, apesar da importância, é tão difícil convencer muita gente dessa necessidade de se continuar investindo nessa área, e que é uma área que normalmente se precisa, de fato, de muito recurso? Boa noite. Boa noite. Eu considerei muito oportuna as colocações do ministro Sérgio Rezende, como também do deputado Júlio Semeghini. Agora, quem trabalha na área de ciência e tecnologia, ela não pode ser seletiva. Nós só vamos investir nisso ou naquilo. Ela tem que ser abrangente, porque é a área do conhecimento. Quer dizer, o saber, ele pega de uma ponta a outra. Eu aceitaria essa crítica, né, se o Ministério da Ciência e Tecnologia não tivesse também investimento em áreas estratégicas importantes, que eu queria até destacar aqui. Por exemplo, pela primeira vez o governo criou no Ministério uma secretaria que trata da inclusão social. Então essa secretaria que trata da inclusão social, ela tem programas que trabalham lá na base, lá no homem que está precisando de conhecimento. Onde eu destacaria aqui os centros vocacionais tecnológicos, destacaria o programa de popularização da ciência, destacaria os arranjos produtivos. Mas de todos esses, o mais importante é o programa de extensão. E isso também chega lá na ponta. Quer dizer, pela primeira vez na história do país, nós conseguimos um ministério, e eu queria saudar aqui o nosso ministro, né, com compromisso com essa área, que vai desde a base, porque eu sempre digo que ciência e tecnologia começa com a educação de base, lá na base, na popularização da ciência. E esse programa espacial, ele foi colocado aqui pelo Sérgio, tem essa linha também da popularização da ciência. E destacaria também, aquele acidente de Alcântara deixou principalmente todos nós abalados, é preciso resgatar aquele astral que marcou tanto o INPE. Então, eu resumiria dizendo o seguinte: foi oportuno, foi importante, abre esse espaço para o Brasil entrar também na corrida espacial. Doutor Eduardo, dentro da própria comunidade científica,
houve e há ainda muitas críticas a essa ida do tenente-coronel Marcos Pontes ao espaço. Essas críticas são justas, são corretas? Há necessidade de ajustes? Como é que o senhor interpreta isso? Boa noite. Boa noite. Eu começaria destacando as palavras do ministro Sérgio Rezende, que procurou colocar a ida do astronauta num contexto de um programa que o governo tem. Eu acho que a comunidade científica ela está preocupada com o conjunto dos programas governamentais. Evidentemente que as prioridades elas não são fáceis de serem determinadas. A comunidade se preocupa, em primeiro lugar, que haja realmente possibilidade de expansão da ciência brasileira como um todo. Nós estamos, no momento, formando quase 10 mil doutores por ano. Nós temos, nos últimos 10 anos, crescido quase 8% da produção científica brasileira. Em suma, há necessidade de haver sustentação da expansão da ciência brasileira. Ao lado disso, evidentemente, é que nós temos que criar pontos de competência, de qualidade, com programas que realmente deem um passo adiante e levem o Brasil ao desenvolvimento. Então, eu acho que é muito natural que quando ocorrem prioridades, haja discussão, haja debate em torno de quais as prioridades que mereceriam realmente um destaque maior. Eu considero isso um debate muito natural. Acho que o ministro disse sobre a visibilidade que esse ato teve para a ciência brasileira, isso é muito importante, essa parte, digamos, de mostrar para a juventude, para a população em geral, não é, o que a ciência é, o que ela pode fazer, isso tem um componente importante. Mas eu resumiria dizendo de que eu acho que a comunidade científica brasileira está preocupada com o conjunto da ciência brasileira, com a sua expansão e a sua qualidade, que são duas coisas que evidentemente que são desafios. Nós precisamos das duas coisas ao mesmo tempo e depois teremos a oportunidade de debater, transformar isso que hoje é uma conquista, quer dizer, o que a ciência brasileira conseguiu fazer nesses anos, em desenvolvimento. Esse é o desafio que a comunidade científica está realmente muito preocupada. É de que o conhecimento que nós estamos gerando e que trazemos para o país do exterior, que não é só o que se faz de ciência no país, e sim a capacidade de trazer o conhecimento universal, que isso seja transformado realmente em desenvolvimento para a melhoria da qualidade de vida, o desenvolvimento socioeconômico. Então essas seriam as minhas considerações iniciais. Eu queria acrescentar um ponto a essa questão dos recursos. Eu posso então fazer uma pergunta que já vai tratar também de recurso? O doutor Eduardo está falando da questão das prioridades. Quais são as prioridades hoje na área de ciência e tecnologia aqui no Brasil? E aí só posso falar dos recursos também. Eu falo das prioridades, mas antes eu queria comentar rapidamente sobre os recursos. O orçamento do Ministério da Ciência e Tecnologia, agora em 2006, será aproximadamente de 3 bilhões de reais. É muito ou pouco? Ele podia ser mais, podia ser maior. Ainda estamos fazendo gestão no Congresso para ver se conseguimos mais emendas. Mas ele é substancial, é o maior que já tivemos na história. Então veja que a viagem de astronauta corresponde a menos de 1% do orçamento do Ministério. É um recurso vultuoso, mas ele não é excepcional. E quero ainda mencionar que há cerca de 2 meses atrás nós anunciamos 42 editais chamando projetos em todas as áreas do conhecimento, e esses editais totalizavam cerca de 750 milhões de reais. Ou seja, não é que está faltando completamente recursos. Se a ciência brasileira não tivesse recursos, tivesse muito poucos recursos, e tivesse agora usando um recurso substancial para uma viagem, a crítica seria bem mais procedente. Sobre as prioridades, o Ministério hoje tem uma atuação bastante abrangente. Até alguns anos atrás, a ação do Ministério era muito voltada para os centros de pesquisa e universidades brasileiras. Hoje nós temos 4 eixos estratégicos. O primeiro é ampliar e consolidar o próprio Sistema Nacional de Ciência e Tecnologia, englobando as universidades, os centros de pesquisa, institutos tecnológicos e assim por diante. Uma segunda é a política industrial, tecnológica e de comércio exterior. O Ministério da Ciência e Tecnologia começa a ter uma inserção forte
na questão da inovação em empresas. Como disse o Dr. Krieger, o que está faltando no Brasil, em grande parte por uma questão cultural, é ter a ciência e a tecnologia gerando riqueza. E quem faz isso, faz a ciência e a tecnologia gerar riqueza, são as empresas. Então nós temos várias ações coordenadas com o Ministério da Indústria e Comércio, coordenadas com a Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, através da FINEP, que é uma agência do Ministério da Ciência e Tecnologia, e do CNPq, para fomentar a atividade de inovação em empresas. O terceiro eixo estratégico são os Objetivos Estratégicos Nacionais, incluindo aí o Programa Espacial Brasileiro e o Programa Nuclear Brasileiro e a Amazônia, que são os mais importantes. E, finalmente, o quarto é um que o deputado Ariel Stolanda mencionou, que é Ciência e Tecnologia para a Inclusão Social. Ou seja, fazer com que tecnologia simples, mas que se não houver uma iniciativa do governo, não só do governo federal articulado com governos estaduais, governos municipais e organizações não governamentais, para fazer tecnologia simples chegarem ao pequeno produtor, à população de uma maneira mais geral, a população não tem acesso a esse conhecimento. Então o quarto eixo é esse, é uma novidade na ação do Ministério da Ciência e Tecnologia e que tem tido resultados bastante interessantes. Deputado Semeghini, eu vou precisar encerrar esse bloco, mas eu gostaria de ouvir do senhor o seguinte: dentro dessas prioridades citadas pelo ministro, há alguma área que, na sua avaliação, poderia ter uma atenção um pouco maior? Qual é a avaliação que o senhor faz? Claro que há. Eu acho que o ministro colocou com clareza a evolução do que tem acontecido, né, na pesquisa e desenvolvimento, na ciência e tecnologia e na inovação no Brasil como um todo. O Brasil começou com um investimento muito claro. Primeiro, número baixos de doutores estão sendo formados. O doutor Eduardo Trigo falou agora há pouco, estamos chegando a 10 mil. Nós temos de 1.000 doutores e mestres por ano, estamos chegando a 10 mil. Mas mesmo assim nós temos até 2 anos atrás uma concentração muito grande na área de pesquisa pura, na pesquisa, mesmo apesar de pura, ligada ao mundo acadêmico, a publicações. O Brasil se insere num quadro internacional de uma média ou até um pouco acima da média na capacidade de produzir publicações científicas, pesquisas e tal, mas nós temos ainda que avançar fortemente na inovação ligado àquilo que gera emprego, renda, trabalho, que é aos processos produtivos, aos serviços, essas coisas. Nós temos dado um forte avanço no aprimoramento de algumas leis, como a lei de inovação, a lei de incentivo à inovação, a própria lei de informática, que faz com que grande parte seja investida pelas próprias empresas em pesquisa, mas nós temos ainda uma defasagem muito grande. Nós temos que avançar rapidamente de nos dirigirmos, não reduzir os investimentos na pesquisa pura, mas aumentarmos os investimentos na pesquisa aplicada. O ministro disse do grande orçamento de 3 bilhões, mas eu tenho certeza absoluta de que ele sabe quanta coisa o Brasil deixa de ganhar por esse orçamento não estar, por exemplo, chegando aos 4 bilhões, porque tem quase 1 bilhão de recursos contingenciados, que nós temos no Congresso brasileiro de ajudarmos o ministro a descontingenciar, que são fundos setoriais que foram, na verdade, negociados em regime de urgência no Congresso há alguns anos, para que nós pudéssemos estar fazendo investimentos em setores estratégicos, até para agilizar aqui a política industrial de exportação. Acho que esse é o desafio que nós temos que nos concentrar aqui no Congresso nesse período agora dos próximos meses. Bom, eu vou fazer um rápido intervalo e, na sequência, nós já voltamos com o debate sobre ciência e tecnologia. Não perca, até já.